Gente, primeira coisa, eu queria agradecer a todos que estão aqui, colegas novos, colegas antigos, amigos, e tenho que agradecer a todo mundo e a todos que me ajudaram. Eu tenho alguma dificuldade na área digital e, com essa dificuldade, eu precisei de muita gente, ajuda de todos. Inclusive, a minha chamada ficou muito boa, que numa aparece o pai preocupado e outro alegre. É a preocupação de todos os pais. O pai, ele sempre preocupa e depois, quando ele consegue resolver o problema do filho, ele alegra. E são poucas pessoas aqui, alguns amigos mais antigos, que são tão novos quanto eu. Eu estou com 69 anos e, parafraseando Leonardo da Vinci, o Leonardo da Vinci falou, ele já na tenra idade dele, falou: quantos anos você tem? Fala: tem uns 5 ou 6. Falei: mas 5 ou 6? Você está ficando doido? Eu falei: não, o que eu já passei, já passei. O que interessa é da agora para frente. Então, nós temos que preocupar com isso. O que passou, passou. Se foi bem, foi bem. Se foi mal e acabou. Então, tá? E uma das grandes existências do ser humano são os filhos. E com isso a gente tem que preocupar que é uma coisa que a gente preocupa com ele hoje, preocupa amanhã e é responsável pela nossa existência, tá? E os pais demoram mais um pouquinho a acompanhar os filhos, porque o pai, mesmo sendo um pai presente, ele vai para as coisas, para os exames, para as consultas, mas ele vai devagar. A mãe não, tão logo é fecundada, ela começa a sentir uma diferença dentro do ventre dela e essa diferença vai aumentando e vai fazendo ao longo dos 9 meses, de acordo com o normal. E, como não existe manual, a gente tem que ir aprendendo essa vida. A minha começou um pouco diferente. Quando me casei, a minha ex-mulher já tinha uma filha e, quando eu casei, eu me senti na obrigação de ensinar uma pessoa de 6 anos. Então, eu já cheguei meio desestruturado. Como é que foi assim? Não, eu não sei de nada e já tenho a responsabilidade de criar e de uma criança. Uma loucura. E aí nós vamos... E eu casei em 80. Aí nós vamos para 82. Alguns de vocês não conhecem, então eu vou, em tese, falar o que era 82. 82 foi um dos primeiros, foi um dos últimos anos, os últimos anos da ditadura da presidência militar, com João Figueiredo. O rock estava evoluindo adoidado, era uma época econômica de uma hiperinflação danada, o fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Alemanha, Estados Unidos e a Rússia. Foi se criado nessa época uma, uma coisa mais poderosa para atentar contra os mafiosos. E, para nós brasileiros, foi uma das coisas mais loucas do mundo. Com a nossa melhor seleção, a reeleição do Tele Santana, nós fomos eliminados pela Espanha, que acabou sendo campeã brasileira. E, para mim, 82 foi o marco que nasceu a minha filha, a Priscila. Então, ela nasceu, inclusive, no dia 19, o Dia da Bandeira. Tá? E agora eu me transporto e me vejo lá dentro da sala de parto. Eu todo parafernálico, com todos os sistemas, com a câmera, para tentar, a câmera na época era de todo tamanho, tentando gravar o nascimento da minha filha. E, muito preocupado com as minhas emoções, eu coloquei 2 enfermeiros, ou enfermeiras, não sei, um de cada lado, caso acontecesse alguma coisa comigo, eu não estava. Aí eu comecei a filmar. Na hora que
Começou a virar o parto, eu usava óculos, meu óculos ficou todo embaçado e eu fiquei uma loucura. Eu não sei se eu fumei direito, não sei o que aconteceu, e eu tive a maior alegria da vida. A maior alegria da vida é ser um pai. Então, foi um momento de alegria e são coisas que você não esquece. Ela nasceu com 3.600 gramas, uma pessoa normal, e um apigar 10. Apigar, para quem não sabe, é a nota que os médicos dão para o trabalho de parto. Vão para casa normal, como toda família normal. E aí começa a nossa luta. Aproximadamente uns 3, 4 meses depois, minha ex-mulher constatou que a mão esquerda dela ficava esse sinal de figa. E olhava, olhava, olhava. Aí nós começamos a fazer a turnê da saúde. O que é a turnê da saúde? Percorrer os médicos. E, inclusive, teve médico que falou que se a Priscila tivesse alguma coisa, eles rasgariam o diploma. Infelizmente, quem dera fosse isso. Nós custamos a chegar até a mão do neuropediatra, que ele falou: olha, são poucas as famílias que chegam aqui que eu já sei o problema da filha. Eu só vou analisar para saber a gravidade do problema. Depois de um certo tempo, certo tempo bem reduzido, aí foi descoberto que ela tinha nascido com um cisto parencefálico. O que é esse cisto? É alguma coisa. De acordo com os estudos posteriores, não se sabe a causa, pode ter sido uma gripe, pode ter sido um irmão gêmeo, porque o meu sogro era gêmeo, e alocou no cérebro do lado direito. E o que acontece? O sistema nosso de cérebro é trocado. Então, o que afeta do lado direito do cérebro afeta do lado esquerdo da pessoa. E aí ela foi diagnosticada com hidrocefalia. A gente ouviu falar agora um pouco tempo atrás da microcefalia. A microcefalia, o que é? É a redução do cérebro da criança com dificuldades. E o dela dava ao contrário, daria a crescência do cérebro, que no passado eles falavam o cabeção. Com isso, falou que se tinha que fazer a cirurgia rápida. E naquela cabeça, aí nós tivemos a primeira pessoa a nos ajudar. A minha enteada estudava na escola e a dona dessa escola era uma das responsáveis do Hospital São Francisco. Então, ela arrumou tudo, conseguiu tudo, inclusive conseguiu que essa cirurgia fosse feita dentro dos padrões todos, dentro do SUS, tudo dentro de um alto padrão, e nós conseguimos que um neurocirurgião da área do Guilherme Cabral. O Guilherme Cabral, na época, era considerado, não sei se ainda é, um dos melhores neurologistas do país, fez a cirurgia. É uma loucura. A cirurgia demora 10 horas. Se 10 horas, você fica desesperado. O que é feito? É feito um corte na cabeça da criança e é implantado uma válvula. E essa válvula é justamente para tirar a pressão. Então, toda vez que dá uma pressão, essa válvula funciona e tem um catéter que joga o líquor no peritônio. Esse líquor que estava no cérebro, ele não pode ser jogado fora, ele só pode ser jogado fora quando o cérebro faz. E ele tem que ser jogado e parte, consumida pelo parte organismo e parte voltou. Dentro do quadro, essa cirurgia foi maravilhosa. E aí começa as grandes coisas que a gente fica, né? Aí ela sai com toda a com toda o sistema e vai resolvendo
e a recuperação não é normal. Então, o que acontece? Ela tem uma dificuldade de acompanhar. Então, só para você ter ideia, ela não engatinhou, porque ela não conseguia engatilhar. Ela rodava. Ela não. Então, uma série de coisas. E o que acontece? Como o cérebro dela, do lado direito, não tinha praticamente nada, ela tinha uma hemiparesia do lado direito. E existia uma concatenação, ou seja, o lado direito funcionava e desenvolvia normal, e o lado esquerdo atrofiado. Então, é considerado, dentro da medicina, uma neuro. Esqueci o nome, do lado esquerdo. Então, com isso, ela teve diversas dificuldades, tá? Dificuldade de aprender a andar, dificuldade de ir para frente, e aí a gente começa a preocupar com o que vai acontecer com ela. A partir daí, ela foi considerada a criança mais nova a ser operada nessa atividade, com 6 meses de idade. Nunca tinha se feito isso. Ou seja, graças às influências que nós tivemos e às coisas, nós conseguimos operá-la tão cedo. E ela começou, desde essa época, a ter fisioterapia. E a fisioterapia, ela entrava no consultório, que era fechado, e chorava a fisioterapia inteira. Você ficava totalmente desesperado, porque a gente não imaginava o que acontecia. Mas o que é? Era forçar os músculos, forçar as coisas. E a recuperação foi muito dolorosa. Tá? Todos os recém-nascidos têm uma série de desenvolvimentos. Só para você ter uma ideia. Nessa época, só para dar exemplo, eu comprava 2 tipos de tênis para ela. Um tênis para o pé esquerdo, 22, e outro tênis para o pé direito, 26, para poder compensar, porque o pé não desenvolvia. Com esse acompanhamento, nós tivemos uma instrução que nós deveríamos ir para São Paulo para ter um acompanhamento dos tendões dela. Aí nós pegamos esse acompanhamento e fomos 2 ou 3 vezes a São Paulo. E em São Paulo foi determinado que nós tínhamos que ir lá fazer um alongamento de tendão. Então, nós partimos para São Paulo e aí teve outra interferência importante. Nós chegamos em São Paulo, para todos os efeitos, a cirurgia seria feita pelo plano de saúde. Chegou na porta do hospital, o plano de saúde falou que não aceitaria, porque era uma doença pré-existente. Então, nós ficamos em São Paulo perdido, e aí vem a mão do médico cirurgião, maravilhoso. Ele fez e convenceu toda a equipe dele a fazer a cirurgia e me deu o direito de pagar essa cirurgia com cheque pré-datado e que, tão logo eu pegasse, eu trabalhava na Fiat Automóvel nessa época e tinha um ressarcimento de algumas coisas. Então, eu poderia ter o ressarcimento. Então, com o recibo, eu tive o ressarcimento e, com o ressarcimento, eu consegui pagá-lo. E ele, além disso, ele fez uma coisa, o que acontece com todo médico. Todos as séquias ao médico recebem 1% do que ele cobra. E ele cobrou um valor bem menor do que a tabela dele, justamente saindo dentro da nossa dificuldade, porque não tem jeito. Então, era uma loucura e isso veio. E aí veio outra constatação da grandiosidade. O neuropediatra dela pediu para levar o caso dela no Congresso Internacional de Neuropediatria. Por quê? Pelo que ele contava, pela dificuldade e pelo que constava nos exames laboratoriais,
ela seria uma criança que ficaria deitada, imóvel, vegetativa. Ela não falaria, não andaria, e ela era totalmente diferente disso. Então, é outra coisa que aconteceu nessa jornada nossa. Então, uma dificuldade, a gente vai passando. Tá? E esses catéteres não conseguem alongar. Então, eles vão. Aí tivemos um problema de novo. O catéter não alongou, rebentou no peito e nós tivemos que fazer outra cirurgia de alongamento de catéter. Para pouco, coisa é pouco, ficamos grávidos novamente. Aí deu a loucura. Falei, nossa Senhora, vai acontecer tudo de novo. A minha ex-mulher ficou doida, eu fiquei doido, ficamos, procuramos um dos maiores geneticistas de Minas Gerais, que era lá em cima, perto do Instituto Hilton Rocha. Ele aceitou nosso caso e ele ficou tão preocupado com isso que o líquido amniótico que ele tirou da barriga da minha ex-mulher, metade ele analisou e metade ele mandou para os Estados Unidos para ter certeza do diagnóstico dele. Olha, a probabilidade de acontecer o primeiro caso é 1 em 1 milhão, mas a segunda casa é 1 em 1 trilhão. Mas, e se for? Então, eu preciso de estar com essa coisa certa para vocês. E, em outubro de 87, nasce meu segundo filho, o Ricardo. E o destino pega as pressas. Né? Então, ele nasceu no mesmo dia e no mesmo mês da irmã mais velha dele. Então, os dois fazem aniversário no mesmo dia. Olha, você vê que loucura a minha vida. Eu, com 7 anos de casado, uma adolescente, uma criança especial e um recém-nascido. Mas Deus nos ajuda, Deus nos faz. E aí a vida que segue. A gente tem que conseguir fazer as coisas acontecer. A Juliana estudou muito tempo nesse colégio particular e na quinta série ela foi para o Dom Silvério. E aí, no Dom Silvério, ela deslumbrou. Ela estava na puberdade, achou lindo, e aconteceu uma loucura. No final do ano, ela pegou recuperação em todas as matérias. Eu falei, não é possível. Aí eu tirei férias de onde eu trabalhava e passei um mês com ela estudando. Nesse um mês, ela passou em quase todas as matérias. Só ficou em uma. Aí eu achei um absurdo disso, achei que era força do poder econômico. Discutir, fui negociar com o professor falou, se você conseguir conversar com a coordenadora e vocês chegarem num acordo, a diferença de ponto é muito pequena, ela passa. Aí a coordenadora, eu cheguei já com as armas, com as pedras todas na mão, a coordenadora falou, isso vai depender de vocês. Se vocês acham que uma pessoa que não faz nada durante o ano e estuda um ano deve fazer, isso pode mudar a vida dela. Aí nós decidimos que ela tomasse burro. Infelizmente, não tem outro jeito da gente pensar. Como você pode não fazer nada durante 8, 9 vezes e em um mês resolver tudo? E isso foi explicado no ano seguinte. No ano seguinte, no meio do ano, ela já tinha passado de ano. E aí, o que a gente vai fazendo? Aí a coisa, o que a gente faz? 1, 2, 3, aprendendo com os filhos. A gente não tem a regra, a gente vai aprendendo com cada coisa que passa. E aí nós tivemos uma loucura, nós tivemos um erro médico gravíssimo. Tá? Nós não tínhamos condições, o tendão continuou não crescendo, então nós precisávamos de fazer o alongamento de tendão de novo na perna esquerda. E nós não tínhamos condição de São Paulo. São Paulo era caríssimo. E nós descobrimos que existia um médico que fazia essa operação no
Hospital das Clínicas. Nós preparamos, arrumamos tudo, era no dia certo, ela entornou no dia certo, e aí veio a nossa surpresa. O médico tinha trocado com outro médico, e não foi falado nada com a gente. O médico que foi fazer a cirurgia dele não sabia de nada de alongamento de tendão. E, para complicar, ele fez na perna errada. Eu prefiro nem comentar isso, porque senão eu vou perder toda a minha hombridade ou qualquer coisa em falar. São coisas que é inadmissível acontecer. Tá? E aí vamos pensar no aprendizado pedagógico dela. O que é que nós fizemos? Nós tentamos, desde pequeno nela, colocar ela num colégio perto de casa para fazer a interação, tá, com, a, com as crianças. Então, com isso, não tinha, ela não tinha atividade. Ela ia lá para a escola para brincar. Ia para brincar, ia para brincar. Aí ela foi crescendo, e nós conseguimos encontrar uma escola no Alto do Sion que tinha uma proposta pedagógica bem parecida com essa. Tá? E essa proposta pedagógica ia em encontro do que a gente fazia. Então, nós colocamos na escola, e aí nós já estamos na época do Plano Cruzado. E o Plano Cruzado, para quem não sabe, era um plano que congelou tudo. E a escola não teria condição de fazer as atividades dela com as prestações congeladas. Tá? E aí, nós, um grupo de pais, fizemos reuniões e convencemos os outros pais para a escola dar continuidade. E, no final deste ano, eu tive a grata satisfação, para não falar o contrário, a escola falando que minha filha não adequava aos padrões da escola. Que os padrões da escola era para a criança ser alfabetizada. E a Priscila nunca seria alfabetizada na vida. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Não sei explicar. E, infelizmente, neste dia, eu tomei uma garrafa de uísque. E achei pouco ainda que não. Só para a gente fala que a bebida não serve para fazer isso, mas eu fiz. E essa garrafa de uísque não me alterou em nada, porque a decepção foi tão grande que a gente, por ter filho, a gente não acredita. A gente acha que tudo vai fazer. Você consegue, corre dali, a gente se sente o super-homem. E não foi. E as coisas acontecem, nós conseguimos outra escola. E essa escola, com as devidas mudanças, ou ela está lá desde os 13, 14 anos, hoje ela está com 40 anos, a escola era no Santo Antônio, mudou para o Sion, mudou para a Serra, mudou para as outras escolas e foi fazendo. Então, a gente foi acompanhando ela no acompanhamento. Tá? E aí nós temos um problema sério com ela. O que acontece? Ela tinha uma dificuldade, e de vez em quando tem, o medicamento. O medicamento, no começo, dava sempre um efeito colateral. Você dava um remédio para acalmar, ela ficava nervosa. Você dava um remédio para dormir, ela ficava agitada. Demoramos 4 a 5 anos para adaptar o remédio. Na hora que faz a adaptação, a gente vai nos exames, não está fazendo, está excesso, tem que mudar o remédio daqui, tem que mudar o remédio dali. É uma loucura total. Até hoje, a gente tem uma certa estabilidade, mas temos que tomar todo cuidado, é pouco. Nos meados do ano de 94, 95, foi nos chamados, na época não tinha live, não tinha nada, era uma palestra falando mostre seu filho, lá na Católica. Então, nós fomos nessa palestra, e essa palestra era um grupo de pais preocupados com os pais, porque o que acontecia? A gente tinha todo acompanhamento para os filhos e os pais.
quem tomava conta dos pais? Aí, então, nós montamos um grupo, Mostre o Seu Filho. E esse grupo, no final, conseguiu fazer um livro. E esse livro, inclusive, a capa é o cara, a pessoa que considera autor, ele é pai de duas crianças Down, que é a coisa mais improvável de ter. De um já é difícil, de dois. E nessa época nós tivemos uma interação com os pais, e aí a gente aprende também uma coisa. Aí você vê. E aí eu cada vez mais agradeci a Deus, porque tem cada coisa, tem cada síndrome, tem cada dificuldade que o que a Priscila tem é porcaria perto do que a gente vê. Isso eu sinto também na escola. Lógico que não é a melhor da escola, mas também não é pior. Então, com isso, a gente vê que a... E nada tem como durar, né? No meio dessa confusão toda, aconteceu o desgaste, e o desgaste houve a separação. Não tem jeito. Então, realmente... E na separação, no momento inicial, a minha ex-mulher saiu de casa e eu fiquei com os meus dois filhos. A outra já tinha saído de casa, já tinha casado, já estava com uma pseudo-vida arrumada. E, e aí eu tive uma grande oportunidade profissional em São Paulo. Então, aí eu fui obrigado, junto com a minha ex-mulher, a colocar a Priscila numa num hotel. Esse hotel era, no começo, ligado à escola, então ela ficava na escola durante o dia e, dá licença, e no hotel à noite. Quando eu pegava ela, que eu vinha de São Paulo de 15 em 15 dias para interagir, e o meu filho menor ficou com a mãe. A mãe já estava no segundo casamento, no terceiro casamento, então o filho menor ficou com a mãe. E de 15 em 15 dias eu vim aqui para interagir com os dois. Depois de um certo tempo, o filho mais novo começou a dar algumas coisas, eu levei ele para morar comigo em São Paulo. E aí deu uma coisa maravilhosa e linda. Além de filho, amigo e companheiro, nós passamos uma série de coisas. Então, até hoje, a gente tem um vínculo muito grande. Ele hoje mora no Rio de Janeiro, morou em Caraíva um tempo e batalha na vida toda. Então, e aí vai as coisas dele. Quando estávamos em São Paulo, lá no ano de 2004, eu e meu filho, viemos para Belo Horizonte para comemorar o aniversário da Priscila. E aí aconteceu outra coisa maravilhosa da minha vida. Eu conheci a minha atual mulher, que me ajuda e me orienta. Como nós não somos nada sem mulher, né? Não adianta. Então, não tem jeito, me orienta a tentar compreender os meus filhos. Entendeu? E a gente tem, com isso, eu consegui alguma coisa a mais com os meus filhos. Entendeu? E graças a ela. E nessa dificuldade dela, ela tem a dificuldade para andar, ela desgastou a cabeça do fêmur. E a cabeça do fêmur tinha que ser substituída. E aí vem a história, de novo, da providência divina. O médico dela tinha uma prótese francesa que ele já tinha estudado de tudo quanto é tipo, de todas as facilidades dela, e ela era caríssima, e ele sugeriu que essa cirurgia ele usasse a Priscila como, em tese, cobaia, porque já tinha todos os parâmetros para poder viabilizar ela, primeiro na Unimed e depois, se possível, no SUS. Então, ela conseguiu fazer. E aí a recuperação foi mais complicada ainda, porque ela esqueceu como é que andava, teve que andar com fisioterapeuta, andou de carreira de roda,
E a gente vê o filho da gente cadeira de roda, a gente, nossa Senhora, é uma loucura. E, graças a Deus, ela recuperou, voltou, ela nada, gosta de nadar. Então, é uma... E essa é praticamente a história que eu tenho de filho, que é muito complicado. Se eu fosse falar mais de coisas, ia ser muito difícil. O Warley ficou de me ajudar para pôr umas fotos aí, mas ele... Pode falar. Eu mandei no WhatsApp, você não viu, então deixa. Vai colocando, coloca a primeira foto do berço da Priscila. Agora põe ela na... Peraí, deixa eu... Qual que é o nome? É o nome... Não, peraí que eu... Põe ela o... Pri, é, pri, não, põe ela Pri e Ju, Pri, Ju e primos. Aqui, ó, essa aqui. Pri, Ju e primos. Essa de cá, aqui, aqui. Terceira aqui, ó. Ela, a irmã mais velha, com os primos na casa do meu pai. Tá? Aí põe a Pri e o Rick no carnaval. Aí, fantasiado no carnaval. Põe a Pri e o Rick na festa junina. Na escola, né? Na escola. Ah, não, era na outra, mas essa aí também não tem importância, né? A Pri na festa junina. Essa aqui é mais atual, ela já é agora. Ah, então já aproveita, vão lá atrás, a Pri na praia. Para de mijar aí, Pri na praia. está lá fora, que tem mijar aqui dentro. Ela é pequenininha na praia, já feita a cirurgia, tá? O, põe o Rick. É o Rick só, esse aqui, ó. Aí ele também. Essa última. Ele pequenininho aí, ó. A gente tem tanto nadando quanto no... Põe Pri, Rick e Vovó Dora. Essa é minha mãe, está na casa dela, os dois pequenos, assustados. Põe Ju e Pri atual. Ela com a irmã. Entendeu? Está fazendo o beicinho. Põe Pri, Patati no Mackenzie. E ela continua criança, o Mackenzie é um clube que a gente frequenta, e essas duas pessoas estavam lá fazendo um show do Patati Patatá. Põe Pri na festa junina da fisioterapia. Então, esse aqui eu estou fazendo uma pequena retrato, ou seja, a fisioterapia que ela voltou. Então, essa aqui é a fisioterapia dual, é uma fisioterapia neurológica. Então, ajuda ela mais do que... E por quê? Na pandemia, ela praticamente ficou o tempo todo da pandemia sentada. Então, travou. Travou, então ela teve que recuperar tudo. E ela, com isso, engordou. E... põe a Pri com o Daniel. E ela não tem jeito de... Continua fazendo as coisas que ela gosta lá. Ela aqui no pátio veio aqui e conseguiu tirar uma foto com o Daniel. Eu acho que foram todas, né? Não, tem eu, a Pri e o Rick, que é uma das últimas fotos nossas no, no Réveillon. Entendeu? Essa é uma foto mais atual.
entendeu? E isso aí que eu tenho para falar com vocês, agradecer. Fiquei mais ou menos dentro do meu tempo, 1 hora, entendeu? E estou aqui à disposição de qualquer um de vocês para tentar. A gente consegue transbordar aí, tentar esse objetivo de deve ter pessoas que passaram a mesma coisa que a gente e tem alguma dificuldade. Tem gente que pensa que, que tem problema e a gente acha que não. E o que acontece? Tem um problema sério. A vida, ela não nos dá. No próximo dia 19 agora, ela vai fazer 41 anos. Ela é uma criança feliz, maravilhosa, linda. Como toda criança, ela de vez em quando dá birra. Não tem jeito. Se você olhar pelos traços dela, eu ando ela de Uber algumas vezes cada fisioterapia e ela gosta de falar que tem 18 anos. E os caras do Uber aceitam. Então, o que que ela não tem? As nossas preocupações, as nossas traumas, às vezes faz. E outra coisa, nós não recebemos o manual para ser pai, mas por amor e acreditando naquele que tudo norteia, temos tudo para acontecer. Deus dá o frio conforme o cobertor. E o meu cobertor aguenta. Obrigado a todos. Ufa! Estou aí disposto. Olha lá, ó. Igor. Libera o Igor lá para nós. Estou ouvindo, não. Só ele desmutar ele mesmo. Hein? Tem que ficar no microfone dele. É. Ô, Gessé, 2 ou 3 levantaram a mão aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza. Ricardo, eu cheguei um pouco depois, tive um probleminha na internet aqui, Uhum. mas eu consegui acompanhar e que história, né? Puxa vida. Que exemplo, né? De vida. Isso nos leva a meditar assim, sobre a nossa vida, sobre como a gente é grato ou não, ou como a gente é ingrato muitas vezes por coisas muito menores do que essas, né? Que você já passou e ainda passa. Então, queria te agradecer por estar nessa noite aqui compartilhando isso com a gente, essa história, tanta coisa que já passou, olhar para trás e ver todas essas coisas. Eu acho que isso só faz sentido se a gente realmente compartilha com o próximo, porque na hora que a gente está no olho do furacão, né, só Deus sabe o que a gente passa. Mas depois que a tempestade passa, a gente consegue respirar e ver, né, tudo que passou e que ainda existe outros desafios, existem outros passos para dar. A gente pensa que faz sentido viver porque existem outras pessoas para ouvir, porque existe um novo amanhã, né? O dia vai amanhecer novamente e vai ter um sorriso, vai ter pequenas coisas, porque a vida é muito simples e a gente aqui complica demais. Então, muito obrigado mesmo. A gente sabe, né, que você não é uma pessoa de falar em público e tudo, apesar de estar sempre aqui conversando bastante, interagindo. Você é um cara muito extrovertido, muito espontâneo, e esse dia chegou, né? Foi muito bom. Você está de parabéns, Deus te abençoe. Obrigado. E a Pri também. E os demais filhos.
Sabia que você tinha mais dois, né? E não, e, e de quebra, Juliana teve 4 filhos, que são pseudos netos, e uma deu um, um bisneto, né? Então, tem 4 pseudos netos e um pseudo bisneto, entendeu? Faz parte da. E adorei o cenário aí, a biblioteca é excelente. Não, e é verdade, tá? Não, não tem, não é falso, não. Não é falso, não, ó. Eu sei. Uma caixa para você. Você quer fazer contabilidade? Eu tenho aqui, ó. Não é falso, não, tá? E você tem que ver a dificuldade que a gente tentou mudar o fundo. Você não tem Nossa, noção. o Zoom, você é até doido. Se eu tinha 2 cabelos, os 2 caíram hoje por causa do Zoom. Você é até doido. E agradecer ao Arley pela paciência que ele teve comigo. Faz isso, não dá certo. Faz isso, não dá certo. Faz isso, dá certo, pior ainda. Vai lá, gente, próximo aí a falar. Sou eu o próximo? É? Isso mesmo, Felipe. Você é o próximo. Então, boa noite a todos aí. Como é que vocês estão? Tinino ou buzinino? Ricardo, que história, hein, cara? Acho interessante que a gente vê as pessoas aí sempre rindo, sorridente, né? Igual você é um cara muito alegre. A gente não faz a menor ideia do que a pessoa carrega. Quero te parabenizar aí, meu irmão, que você foi homem pra caralho, pelo que você contou aí, e fez seu papel muito bem. Não, eu tenho uma menininha aqui, eu fiquei o tempo todo olhando para ela aqui quando você estava falando, ela correndo e zoando ali, a casa tá uma bagunça ali, os brinquedos dela tudo no chão. E a gente fez refletir bastante, que às vezes a gente tá cansado, tá assim, pô, essa menina não para, velho, correndo de um lado pro outro ali, e a gente não faz ideia, né, que aquilo ali tem crianças nesse momento agora que os pais queriam que estivessem fazendo aquilo ali. E, pô, velho, muito. Fico até sem palavra para falar, porque realmente me comove muito por causa de eu ter ali, sabe? E uma coisa que você falou muito interessante é a questão que deu, como é que você falou? É de se dar o fio conforme o cobertor. Nunca tinha ouvido isso aí na minha vida, não. E assim, velho, sei lá, parabéns aí, que Deus Obrigado. abençoe muito a sua vida. E só tem de falar isso, velho. Você é um cara 10 demais. E pelo que você carrega aí, você é um cara muito alegre, transmite muita alegria pra gente aí. E com um passado que não foi fácil, né? Pelos vistos aí, ninguém é, cada um tem sua história, mas realmente a sua me simpatizei mais assim, por causa de eu ter uma criança aqui, assim, sei lá, eu fiquei muito tocado com isso, tá? E assim, velho, isso aí você tem que falar mais disso, velho, porque imagina quantas pessoas que estão passando por isso agora, estão tendo um diagnóstico de uma coisa cabulosa agora e eles não fazem a menor ideia do que vão fazer, acham que o mundo acabou, né? Igual quando você falou que você foi numa parada lá e tal, numa palestra e tipo você foi ver como que também tinha outras coisas acontecendo e sei lá você conseguiu pegar uma força para subir mais um degrau. Às vezes a gente quer falar que você está na área contábil lá e você quer fazer no digital ensinando isso. Que eu estou não sei o que de oficina, eu quero fazer isso na oficina. Mas às vezes não é isso que vai impactar, né, as vidas da pessoa da forma que acho que Deus quer que a gente faça. Sei lá, só uma reflexão mesmo. Abra a boca, velho, fala disso aí. Sei que fica falando para todo mundo escrever um livro, mas eu acho que você pode ajudar muita gente com essa experiência sua aí. Falou, Falou, meu irmão? Deus abençoe você aí. Abençoe obrigado. todo mundo aí. É nóis. Próximo. Ó, enquanto vocês vão vendo aí quem vai falar, tem muita gente nova aqui hoje na live. Então, eu queria agradecer aí, Joaquim, Dan. E amigo meu, graças a minha esposa, André, o marido da minha enteada, o Kleber,
meu ginecologista de plantão, tá? Essas pessoas maravilhosas, o Pelegrino, meu colega de Santo Antônio, lá de Salvador, entendeu? Isso aí, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Vanessa, André, Flávio, Graça, Flávio, colega meu de batalha, da gente tentar fazer as coisas, entendeu? Américo, Esse Dan Ribeiro aqui é meu sobrinho lá dos Estados Unidos. Tio China, bom te ver. Isso é bom, doutor? Excited, eu sou muito excitado por isso. Beleza. Essa você conhece de perto, essa você viveu ela. Você está com quantos anos, ô Dani? Estou com 42 para fazer 43. Ela está com 41, então você acompanhou mais de perto que todos. Do lado. A Priscila é minha irmã, né? Bom te ver, bom saber que você está aqui. Obrigado. Claro, nunca perderia isso. Obrigado. o Alessandro também, tinha muito tempo que não entrava. Hoje teve o privilégio de estar aí com a gente. Muito obrigado, viu, gente? Pessoal, se eu esqueci de alguém, tem a turma que já está, né? Que eu não vou falar, que já está acostumada, que já é de casa. Quer que eu mande um recado para ele? Manda outra coisa aí, pô, parabéns. Não, falar.